Nos capítulos 19 e 20 de Isaías, vemos o Egito, ele será ferido nesse dia, mas o eterno Deus o curará. O Egito, a Assíria e Israel serão juntamente abençoados pelo Senhor. O capítulo 20 revela-nos que será a Síria que levará o Egito em cativeiro. Compare com o final do capítulo 11 de Daniel. Notar-se-á que, em geral, dos capítulos 13 a 17 de Isaías, se trata de libertação. O cetro dos ímpios e dos dominadores é despedaçado. Capítulo 14, versículo 5. O trono de Davi deve ser restabelecido em misericórdia. Capítulo 16, versículo 5. A Assíria é destruída, os filisteus são submetidos, Sião é estabelecida pelo eterno Deus e Damasco é reduzida. Este último acontecimento introduz os sofrimentos dos últimos dias. E o ajuntamento das nações, como notamos já, é feita para a sua própria destruição. Leia Miqueias, capítulo 4, versículos 11 a 13. O capítulo 18 de Isaías, retomando o tema do capítulo 17, mostra Israel tal como ele deve ser na sua terra nos últimos dias, oprimido pelas nações, mas definitivamente conduzido a Deus. Os capítulos seguintes não tratam da libertação como os precedentes, mas sim da invasão das nações, de que falamos já. Flagelo já transborda. O Egito é invadido, assim como a Etiópia, em que Israel se tinha apoiado. Babilônia sucumbe, e Dumá e Quedar estão quase reduzidas a nada. Jerusalém é pilhada, Tiro cai. É uma desolação universal de que a terra de Canaã é a cena principal, mas em que o mundo inteiro se encontra incluído. Capítulo 24. Isso nós podemos ver tudo claramente no capítulo 24. As próprias potências dos céus são abaladas, assim como os reis da terra o são sobre a terra, e a sua destruição dá lugar ao estabelecimento de Sião, o monte do Senhor como centro de poder e de bênção, sendo então aniquilado o poder da serpente, do dragão que está no mar. Após este resumo, convém chamar a atenção do ouvinte sobre alguns pormenores. Notar-se-á que Babilônia e Jerusalém caem, capítulo 21, uma após a outra, e que Jerusalém cai em último lugar. Ora, é de toda a evidência que uma tal ordem de sucessão nos acontecimentos é ainda futura. O que é dito de Babilônia e de Jerusalém pode encontrar a sua ocasião na tomada de Babilônia por Ciro e, em parte, no estado de Jerusalém, quando foi ameaçada por Senaqueribe, mas não havia nem a mesma continuidade, nem a mesma ligação de acontecimentos que vemos nesta profecia. Ora, Babilônia é nomeada de maneira a deixar um vazio completo sobre o seu estado. O deserto do mar é uma singular descrição de uma cidade. Todavia, uma invasão horrível está perante os olhos do profeta, e Babilônia cai. A invasão vem como um turbilhão do sol, e o poder de Babilônia acaba, sem que se saiba como. Jerusalém, o vale da visão, é pilhada. Os medos e os persas, designados como os autores da invasão no capítulo precedente, são vistos aqui humilhando Jerusalém. Não há combates no exterior, mas a cidade é tomada e os seus habitantes são amarrados ou mortos dentro das suas muralhas. Há neste capítulo, além das revelações proféticas, uma instrução moral da mais alta importância. Em primeiro lugar, toda a sabedoria do homem para remediar o mal é inútil, se a força de Deus não atuar. Quando se trata da cidade de Deus, essa sabedoria posta em ação, ignorando aquele, ou seja, Deus, que tinha feito e fundado a cidade da sua santidade, é um pecado imperdoável. Capítulo 22, versículo 11. Além disso, o que nos é dito aqui foi realizado por Ezequias, que prosperou em todas as suas obras.
A bênção exterior acompanha os seus trabalhos, mas, ao mesmo tempo, a disposição do povo acerca desses mesmos trabalhos eram de tal ordem que Deus não podia perdoar-lhes. É o que sucede frequentemente. Fé exterior na obra de Deus, que é abençoada da sua parte, e no interior, corrupção, coração afastado dele, naquilo de que se ocupa e que Deus certamente julgará. Vem depois o esquecimento do próprio Deus e de toda a relação com ele. É o que tem lugar quando o povo de Deus se apoia em meios humanos. Pode-se ver ainda aqui que tinha um lugar assegurado segundo o homem do governo da casa de Davi, posto de lado com vergonha, e o eleito de Deus estabelecido em seu lugar, sendo-lhe dado toda a glória. Prefiguração notável da rejeição do falso Cristo e do estabelecimento do verdadeiro nos últimos dias. Esta profecia tende a fazer supor um ataque das nações contra Jerusalém, na época em que a Babilônica histórica não será senão um deserto. O que for a Babilônia desses dias há de cair. No entanto, Jerusalém, objeto das profecias, será tomada, o seu governo será mudado e o usurpador há de ceder o lugar ao eleito de Deus. O oráculo sobre Tiro, no capítulo 23 de Isaías, faz-nos ver todo o orgulho da glória humana e os nobres da terra tornados vergonhosos e desprezíveis. A ocasião é a tomada de Tiro por Nabucodonosor, mas a profecia vai mais longe, vai até os últimos dias em que as suas mercadorias serão santificadas ao Senhor, capítulo 23. O capítulo 24 apresenta-nos a subversão de todas as coisas sobre a terra. O país de Israel está colocada no primeiro plano, mas nesse lugar os elementos de todos os sistemas deste mundo serão congregados e julgados. Já fizemos notar que isto se estende ao derrube judiciário das potestades celestiais, mas milícias espirituais, assim como as dos reis sobre a terra. O capítulo seguinte mostra-nos com que fim terão lugar esses juízos. O mal não seria nem afastado, nem detido, a não ser por meio desses julgamentos. É por isso que, a quando da entrada de Cristo em Jerusalém, nos é dito: paz no céu, porque, até que o poder do mal seja posto de lado, toda a bênção estabelecida sobre a terra não tarda a corromper-se e a desonrar-se. Mas antes de fazermos o seu exame, recordemos os objetos de julgamento de que acabamos de falar. Recordemo-los na sua classificação moral. A Babilônia, a potência da corrupção organizada, onde o povo de Deus está cativo. O inimigo público e declarado de Deus, a Assíria. O inimigo interior, a Filisteia. Depois Moabe, o orgulho do homem. Damasco, que tem sido inimigo do povo de Deus, mas que se aliou com a parte apóstata desse povo contra a parte fiel. Então, podemos repetir isto e enumerar para que você entenda melhor. Mas antes de fazermos o seu exame, recordamos os objetos de julgamento de que acabamos de falar. Recordemo-los na sua classificação moral. A, em primeiro lugar, Babilônia, a potência da corrupção organizada onde o povo de Deus está cativo. O inimigo público declarado de Deus, que é em segundo lugar, temos a Assíria, que é o inimigo público declarado de Deus. Primeiro foi Babilônia, temos a Assíria. Temos o inimigo interior, agora em terceiro lugar, a Filistia. Em quarto lugar, temos Moabe, que é o orgulho do homem. Temos em quinto lugar Damasco, que tem sido inimigo do povo de Deus, mas que se aliou com a parte apóstata desse povo contra a parte fiel. O povo é libertado desses inimigos. Mais tarde vê-se sob julgamento o Egito
ou o mundo no seu estado natural, cuja sabedoria desaparece na confusão. Babilônia agora deserta no meio dos povos. Duma, ou Dumá, uma cidade, a liberdade, a independência do homem. Jerusalém, o povo professante. Tiro, a glória do mundo. E, enfim, tudo se existe sobre a terra, as forças espirituais do mal nos lugares celestiais e os reis da terra sobre a terra. Os capítulos 25 e 26 tomam a forma de um cântico, que celebra o efeito da intervenção de Deus. Notemos estes pontos principais. Deus é fiel, cumpre os seus desígnios. No seu poder, ele reduz a nada a cidade do orgulho humano. Toda a força organizada do homem foi destruída. O eterno Deus foi a força dos pobres do seu povo no dia da angústia, e o poder dos seus inimigos é abatido. Ele fará justiça em Sião a todos os povos. Tirará o véu que está sobre o coração deles. Terá lugar a ressurreição dos fiéis. E digo dos fiéis, porque a morte é tragada pela vitória. Aliás, 1 Coríntios capítulo 15 aplica esta declaração neste sentido. O opróbrio que se ligava ao povo de Deus, a Israel, será inteiramente tirada. Nos versículos 9 a 12, o remanescente celebra a sua libertação, espera em Deus e o poder do Eterno se encaminhará para ele. Moabe, o orgulhoso vizinho de Jacó, será submetido. No capítulo 26, o remanescente canta o caráter desta libertação. Tem uma cidade forte, mas é a salvação de Deus que faz a sua defesa. Não se trata da força do homem. O pobre e fraco a pisará. Trata-se do juízo que o próprio Deus executa. O remanescente o esperou no caminho dos seus juízos. O suporte da graça tinha sido inútil. Não é senão quando os julgamentos de Deus se abatem sobre a terra que os habitantes do mundo aprendem a justiça. A mão de Deus está levantada para ferir, mas eles não a veem. No entanto, um dia virá em que a verão e serão confundidos. O fogo do zelo do eterno Deus os devorará, mas se reerguerão. Todavia Israel será como ressuscitado pelo poder do Senhor. Enfim, o eterno Deus convida o seu povo a esconder-se só por um curto momento, enquanto ele, o Senhor, sai do seu lugar para executar a vingança. Capítulo 27. O poder de Satanás neste mundo e entre os homens será destruído. Israel será guardado e regado como a vinha do Senhor. Ele tinha ferido Israel, o Senhor tinha ferido Israel. Mas com conta, peso e medida. Ou seja, o Senhor tinha ferido Israel, mas o Senhor tinha uma medida para isto, com peso, com cálculo. Não era de uma maneira sem controle. Mas o povo será plenamente julgado. Depois o Senhor reagrupará a todos os seus que andam dispersos. Nos capítulos seguintes são dados os pormenores do que acontecerá a Israel na sua terra, submetido às invasões dos gentios nos últimos dias. Encontramos ali uma completa e gloriosa libertação do remanescente no meio dos julgamentos mais terríveis. O capítulo 28 apresenta-nos os primeiros elementos das cenas finais da história desse povo maravilhoso. O flagelo vem do norte, Efraim é invadido como por uma torrente transbordante, como por uma queda de Saraiva que fere e que destrói, e é pisado aos pés. Mas nesse dia o Senhor será uma coroa de glória para o remanescente do seu povo. O povo, moralmente embrutecido, não escuta, e eis a sentença do eterno Deus,
que se volta para Jerusalém, pronunciando-a. Tinham-se posto ali de acordo com a morte e o poder das trevas, mas evitarem a torrente que transborda, para evitarem a torrente que transborda. Mas o acordo será anulado. O flagelo os atingirá, serão pisados e feridos pela terrível vara. Temos, portanto, esta revelação que, quando Efraim for invadido por esse terrível flagelo, os chefes de Jerusalém procurarão proteger-se, fazendo um acordo com o poder do mal. Mas esse acordo não conduz a nada. As águas transbordarão e atingirão o refúgio da mentira. Jerusalém sofrerá, como Efraim, as consequências do ataque do inimigo. Mas o Messias é a pedra eleita, o fundamento para o remanescente. Quem crê nele não será abalado. Efraim é, pois, invadido e Jerusalém tomada. Há uma consumação determinada da parte do eterno Deus para toda a terra. No capítulo 29, vemos que Jerusalém é conduzida à mais extrema miséria. Mas desta vez o Senhor aparece para a sua libertação e a multidão dos seus inimigos desaparece como um sonho da noite. São tudo trevas e obscuridade no seio do povo. Moralmente, tudo está já derrubado, e em breve Deus derrubará tudo pelo seu poder, e mudará a floresta em Carmelo, isto é, em campo fértil. Doravante, ou daqui em diante, Jacó já não será fraco e languido. O manso será abençoado. O surdo ouvirá a palavra de Deus. O homem terrível e o blasfemador serão destruídos de diante da face do Senhor. Há, pois, duas partes nesta história, dois ataques. A primeira vence contra Efraim e contra Jerusalém. A segunda não vence. Jerusalém está muito embaixo, mas o Senhor aparece e a cidade é libertada. No capítulo 28 foram assinalados o espírito escarnecedor e a incredulidade. No capítulo 29 foi assinalado o espírito de cegueira. O efeito da incredulidade manifesta-se no capítulo 30. Apoiam-se no homem segundo a sabedoria deste. O povo pede socorro ao Egito, mas em vão. Ajunta ainda às suas iniquidades esse desprezo do Senhor. A obstinação recusa em escutá-lo, enquanto ele, o Senhor, pressiona o seu povo para que confie nele e descanse em paz. Deus permite, pois, que o mal atinja os seus máximos limites, mas a fim de dar então um livre curso à sua graça. O versículo 18 é um testemunho maravilhoso dos caminhos do Senhor. Ele esperou que o castigo fosse plenamente cumprido para que não lhe restasse senão fazer graça. A graça e a glória serão em abundância, quando o Senhor reparar a brecha feita ao seu povo e ligar a sua ferida. O fim do capítulo anuncia a intervenção do eterno Deus contra o último instrumento dos seus castigos. A vara, vemos a vara do capítulo 10. O assírio está destruído, e onde a vara se abate sobre ele não há senão cânticos de triunfo. Mas Tof, o fogo eterno, está também preparado para um outro. O rei, isto é, aquele que tomou esse título em Israel, é também consumido pela indignação do Senhor. No capítulo 31, vemos o profeta que ele assinala a loucura que existe em confiarem na força da carne. Recomenda, sobretudo, o único e verdadeiro meio de serem libertados, a saber, o Senhor, manifestando o seu poder em Jerusalém. O Senhor estará no meio das nações como um leão, no meio dos pastores, e garantirá a sua cidade, planando por cima dela como uma ave que voasse. A sua presença derrubará e porá em fuga o assírio, porque o seu fogo, o fogo do Senhor, estará em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. No capítulo 32, vemos que depois virá o reino do Messias em justiça, que porá tudo moralmente em ordem. Sião
será, com efeito, um deserto até que o Espírito Santo, seja derramado do alto, e esse deserto se torne num verdadeiro Carmelo. E o que antes tinha passado pode ser um Carmelo, não será, comparativamente, senão um deserto. A justiça estará em todo lugar, com paz, fruto da justiça, quando a saraiva cair sobre os arrogantes que não dão fruto, e a cidade, organização do orgulho humano, for inteiramente abatida. Parece-me que o último verso deste capítulo 32, fala da beatitude, da plena paz terrestre. Os capítulos 33 e 34 de Isaías anunciam-nos os dois grandes últimos atos do julgamento. No momento em que Deus se estabelece em Sião e a enche de justiça, um último poderoso inimigo, suponho que é Gog de Ezequiel, sobe para pilhar o país. Mas há fiéis que se confiam ao Senhor. O Senhor levanta-se e o inimigo é posto em fuga. Israel saqueia aquele que vinha para saqueá-lo. Nos versículos 14 e 16, o remanescente fiel é distinguido do resto do povo. O Messias manifesta-se em toda a sua beleza. Tudo está agora em paz após a destruição do inimigo. As partes mais afastadas do país estão abertas aos habitantes de Sião, que está estabelecida em segurança para sempre. O capítulo 34 revela-nos o terrível julgamento que se abate sobre as outras nações no país de Edom. Compare com isto a capítulo 63 de Isaías e também o Salmo 83, assim como o livro do profeta Abadias. Aqui são aqueles que oprimiram Sião, que são feridos. Deus tira a vingança do opressor. A Idumeia é particularmente atingida, mas, ao mesmo tempo, sobre o seu território, todos os inimigos de Israel que se tinham coligado contra ele, os exércitos das nações que se tinham congregado contra Jerusalém, perecem pelo juízo do eterno Deus. No capítulo 35, vemos que apresenta-nos o quadro da bênção que se segue ao julgamento. Estende-se até mesmo ao deserto, cujo estado florescente depende da bênção de que Israel será o objeto. Os remidos do Senhor, em plena segurança, subirão a Sião com alegria. Toda tristeza, todo luto cessarão para sempre. Os capítulos 36 a 39 contêm a narrativa histórica da invasão de Senaqueribe, o seu resultado e a doença mortal de Ezequias, seguida da sua cura. Esta narrativa é uma instrução para o remanescente, a fim de que ele saiba como deve esperar no Senhor a libertação concedida a Jerusalém, sendo uma figura da libertação da Assíria, de que será o objeto dos últimos dias. A doença de Ezequias fornece-nos a figura do filho de Davi como ressuscitado, e igualmente a do poder de Cristo cumprindo-se no Israel, também moralmente ressuscitado, tendo-lhe sido perdoados todos os seus pecados. É a libertação exterior e interior do povo, a sua ressurreição, quanto ao poder prático e a sua libertação das mãos da Assíria. E, enquanto espera, é anunciado o cativeiro de Judá em Babilônia. Até ao presente, tem-se tratado sobretudo da história exterior de Israel. Agora é a sua história moral ou interior que nos é apresentada. Israel é visto na sua posição de testemunho contra a idolatria e nas suas relações com Cristo. Podemos ver também a separação de um remanescente. Veja o versículo 14. A primeira, ou melhor dizendo, o capítulo 14 de Isaías. Veja lá um pouco sobre esse assunto que nós já falamos também. A primeira parte do que se pode chamar o segundo livro de Isaías estende-se desde o capítulo 40 até ao fim do capítulo 48.
Comparativamente, fala-se ali pouco do Messias. É a grande questão entre o eterno Deus e os ídolos que ali é apresentada, e que se resolve, em primeiro lugar, pelos sucessos de Ciro e a tomada de Babilônia. Porque há o eterno Deus e o seu ungido, embora se não possa separar a glória de um da glória do outro. Isto liga-se em graça de uma maneira evidente com a bênção de Israel, testemunha de Deus sobre a terra, por muito indigno que ali tenha sido. Ao mesmo tempo, essas dispensações de Deus têm mostrado que não havia paz para os malfeitores em Israel. Esta grande verdade é duas vezes repetida, aplicando-se às duas grandes controvérsias de Deus com Israel. Assinalaremos alguns pormenores para pormos esta verdade em evidência. Os oito primeiros versículos do capítulo 40 põem de uma maneira muito notável os princípios segundo os quais Deus atua, a graça que decorre do seu próprio coração quando os castigos tiverem sido plenamente aplicados. Deus quer consolar o seu povo e fala ao coração de Jerusalém, dizendo-lhe que os seus combates terminaram. O arauto proclama a chegada do eterno Deus. Trata-se da libertação que ele, Deus, opera, e não da sua rejeição. Este último assunto é tratado mais tarde nos capítulos 51 a 53. Mas a respeito do povo, o que deve dizer o profeta? O que ele deve dizer? Toda a carne é como a erva. Se toda a carne deve ser a glória do Senhor, se ele pleiteia em vingança contra toda a carne, é por esta verdade que o testemunho deve começar. Mas toda a carne é como a erva. O eterno Deus sopra de cima, e somente assim é somente assim acerca dos gentios? É somente assim que Deus age acerca dos gentios? Não. O povo é como erva. Eis por onde é preciso começar, quer dizer, o povo de Israel é como erva. Para que haja consolação, a erva murcha. Onde então se apoiar? Deus falou, a palavra do nosso Deus, diz a fé do remanescente, diz o espírito de profecia, permanece para sempre. Depois vem o testemunho profético da felicidade de Sião, libertada, anunciando às cidades de Judá a presença do Eterno, o Salvador, cujos cuidados são descritos de maneira impressionante. Até ao versículo 26, a glória divina da sua majestade é posta em contraste com os ídolos. Depois o Senhor interpela Israel por causa da sua incredulidade. Aquele que é o eterno Deus não se cansa, a sua força nunca falha, os caminhos da sua sabedoria não poderiam ser sondados, mas aqueles que esperam nele, no Senhor, renovam as suas forças e nunca se cansarão. O capítulo 41 de Isaías dá início aos pormenores históricos que são as provas dessas declarações. Quem suscitou Ciro para derrubar a idolatria? Quem foi? Mas no meio das devastações que ele fez, Israel permanece o servo eleito de Deus, a semente de Abraão. Este título de servo dá a chave do resto deste livro. Ele não deve temer, Deus o susterá, e aqueles que se lhe opõem perecerão. O Deus de Israel escutará os seus pobres e os confortará. As nações idólatras desprovidas de inteligência não sabem nada do que Deus vai fazer em julgamento e para a libertação do seu povo. Mas embora Ciro seja o instrumento do eterno Deus para fazer manifestar os seus juízos e libertar o seu povo, a missão que lhe é confiada não é senão uma coisa passageira e parcial. Há, acima de tudo, um servo de Deus, que virá sem pretensão e humildemente, para que não se cansará nem desencorajará até
até ter estabelecido o juízo sobre a terra. Estamos falando do Senhor Jesus, esse servo, do qual é mencionado muito nesses capítulos. As ilhas dos gentios reconhecerão o seu domínio, note o capítulo 42. Esse testemunho era necessário, e pela graça e pelo determinado propósito de Deus, garante a bênção de Israel. Mas isto é tudo o que é dito do Messias nesta parte da profecia. O resultado da introdução da obra do Messias é a glória do eterno Deus, que com efeito será glorificado até os confins da terra. Na manifestação dessa glória, ele, o Messias, que se colocou durante muito tempo, que se calou durante muito tempo, libertará Israel cego e surdo, Israel que não quis compreender os seus caminhos, os caminhos do Senhor. Ele glorificará a sua lei. Mas por que então o povo é saqueado e pilhado? O eterno Deus entregou-o por causa da sua desobediência. Mas agora liberta o povo e salva o povo. Capítulo 43. Formou o povo para a glória. O cego vê, o surdo ouve. São testemunhas de que só o eterno é Deus. Os juízos sobre Babilônia, início e figura daqueles, isto é, dos juízos terrestres, que Deus executará no fim, disso fazem fé. Ele formou este povo para si. O Senhor formou esse povo para si. O povo tinha se cansado de Deus, do seu Deus, e tinha-o como subjulgado pelos seus pecados. Mas, agora, para sua própria glória, Deus perdoa-lhe tudo. Testemunho glorioso e impressionante daquele que engraça para com o pecador, quando o pecado se torna insuportável, tira o pecado em vez de suprimir o pecador. Foi isto que Deus fez por meio de Cristo. No capítulo 44 de Isaías, vemos que em seguida o Senhor argumenta com seu povo que ele formou desde o ventre, encorajou e prometeu-lhe o seu Espírito, o Espírito Santo. Os seus filhos surgirão como salgueiros ao longo das águas. Serão suas testemunhas do Redentor, o Rei de Israel. Fez ver a loucura da idolatria, recorda ao seu povo que ele é seu servo, que não esquecerá, e assegura-lhe perdão completo de todos os seus pecados, que ele, o Senhor, de tudo dispõe e de tudo sabe, e chama Ciro pelo seu nome para restabelecer Jerusalém. No capítulo 45, alonga-se sobre estes mesmos temas, insistindo sobre a libertação final de Israel, cujo efeito não será jamais destruído. Já os capítulos 46 e 47 fazem disto uma aplicação particular à Babilônia e aos seus ídolos, mas sustentando ainda a causa de Israel, o bem-amado de Deus, porque o juízo governamental é sempre a libertação dos justos, bem-amados. Babilônia, com todo o seu orgulho e todos os seus ídolos, será abatida e assentar-se-á no pó. Ao longo de todo o capítulo 48, o Senhor pleiteia com Israel, designa especialmente Israel por seu nome, esse nome de relação com ele, com o Senhor, o Eterno, que usam e reclamam aqueles com quem ele pleiteia, notando que sempre que eles eram descendentes de Judá, numa palavra, os judeus, que ocupavam o lugar de Israel e invocavam o nome do Deus de Israel, mas denuncia a sua maldade e a sua obstinação. Ele tinha anunciado a Israel com longa antecedência as coisas que haviam de acontecer. Tinha-lhe feito conhecer coisas que nunca tinham sido reveladas, a fim de que ele, Israel, compreendesse que o eterno era Deus. Mas Israel não tinha escutado, não tinha compreendido. Todavia, para a glória do seu nome, nome do Senhor, o Senhor não o suprimirá, mas refiná-lo-á como a prata,
Recorde de uma maneira comovente a bênção que Israel teria gozado se tivesse guardado os seus mandamentos. Não obstante, é-lhe anunciado que o eterno Deus resgatou o seu povo. Mas não há paz para o ímpio e malfeitor. Este, arrazoado, contínuo contra a idolatria, sendo o ensino para o tempo de então, dá a crer que até o fim a questão de Israel testemunha contra a idolatria, ou ali, participando, terá um lugar principal no governo do mundo. É uma questão capital. O Deus deste mundo governa, o Deus falso deste mundo, o Satanás governa por intermédio dos ídolos. O Senhor governa pelo seu nome. Israel deveria ter sido sua testemunha. Mas ser-lhe-á infiel nos últimos dias? É por isso que os testemunhos acerca desse assunto são aqui acumulados. O Messias é introduzido porque é ele quem liberta, mas faz, de algum modo, questão à parte. O tema do Cristo é da culpabilidade O tema do Cristo e da culpabilidade do povo a respeito de Cristo, começa com o capítulo 49 de Isaías e continua até o fim do capítulo 57. Se ousarmos falar assim, Cristo substitui Israel como verdadeiro servo de Deus, como está escrito: Eu sou a videira verdadeira. Note isto em o Evangelho de João, capítulo 15. Esta substituição dá lugar a uma aparente dificuldade, mas dá o verdadeiro sentido do capítulo 49 de Isaías. Israel é o vaso da glória de Deus sobre a terra, e o Espírito Santo, o Espírito de profecia nele, em Cristo, escolhido para esse efeito pelo eterno Deus, chama as ilhas dos gentios. Versículo 3, note o versículo 3. Tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Então o Cristo, pelo mesmo Espírito profético, diz: debalde tenho trabalhado. E nós sabemos que Israel não o aceitou, mas o versículo 5 contém a resposta: serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Isto seria com pouca diferença despertar o remanescente de Israel. Note o que é dito: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Encontra-se aqui um princípio aplicável à obra de Cristo, mesmo no tempo do Evangelho, mas pelo que concerne ao cumprimento dos desígnios de Deus, os versículos que se seguem conduzem-nos até ao milênio. No versículo 7, Cristo é exaltado. No versículo 8, Cristo é estabelecido como a aliança do povo, ou seja, Israel, e assegura o restabelecimento da terra de Canaã, dando-lhe em herança as herdades durante muito tempo assoladas. Vem depois a libertação dos cativos. Deus consolou, enfim, o seu povo. Sião, aparentemente abandonada, deve reconhecer que a fidelidade do Senhor é maior do que a da mãe para com o seu filhinho de peito. Aquele que o destruíram já não existe. Os seus filhos vêm em grupo, enchem os seus lugares desertos, lançando ali uma inesperada multidão diante dos espantados olhos da mãe durante tanto tempo desolada. Os reis serão como seus aios, ou como seus professores, instrutores, e se prostrarão diante dela. Embora tenha estado cativa nas mãos de poderosos inimigos, ela será libertada. Os seus opressores serão pisados aos pés, e toda a carne saberá que o Senhor é o seu Salvador. É o resultado em graça da introdução do verdadeiro servo, ou seja, o Messias, o Senhor Jesus. O capítulo 50 entra nos pormenores do julgamento que Deus traz sobre Israel e da verdadeira causa da rejeição do Senhor. Nada de mais comovente, nada de mais maravilhoso do que a maneira como a pessoa
e a primeira vinda do Salvador nos são apresentados neste notável capítulo, que não exige interpretação, mas reclama um estudo aprofundado de um coração ensinado por Deus. O eterno Deus que dispõe dos céus e da terra pode suster, por meio de uma simples palavra, aquele que está cansado, colocando-se ele, o Senhor próprio, no descredito e no descrédito e na humilhação. O homem triste e horrível, o homem triste e horrível verdade, aproveitou esta ocasião para insultar ao Senhor e o infamar. Ninguém quis nada dele, ninguém quis nada do Senhor. O coração detém-se perante uma tal verdade e julga-se a si mesmo. Mas também, graças a Deus, dentro em pouco, se internece perante este amor que encontrou a ocasião de introduzir o homem na perfeição do próprio Deus e na do homem segundo os desígnios divinos, e de se adaptar ao mesmo tempo a todas as necessidades da sua criatura, para lhe fazer sentir que ele, o Senhor, fez a experiência de todas as suas misérias. Mas, fossem quais fossem as tristes e as penas que acompanhavam um tal ministério, o Cristo, homem, contava com Deus em todas as coisas e não recusou. Portanto, está aqui profeticamente a causa da rejeição de Israel, ou mais especialmente de Judá. O eterno Deus veio e ninguém apareceu, chamou e ninguém respondeu. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.